Mano, eu vou fazer uma análise desse Mahou aqui que eu achei interessante e até legal. É um Mahou de romance leve, então vamos acompanhando comigo. A história se inicia com uma garota e um cara que é ruivo. Ela é muito bonita e ele também não deixa de ficar muito atrás. Mas essa história, na verdade, é um Mahou. Não, do protagonista é que está lendo esse Mahou. O nome dele é Night Kang Lee. Kang Lee, eu vou chamar assim o nome dele. O Kang Lee, ele está discutindo nos comentários do Mahou que ele está lendo. Ele fala que ele seria muito melhor que o protagonista dessa obra. Até aí manda ele aparecer e gritar com ele para ele calar a sua boca, porque tá fazendo muita zoada. Então ele acaba se deixando e deixando ela pra lá. Aí um comentário fala: vai em frente, se você é tão macho alfa, eu quero ver o que você é capaz. E ele acaba dando um dislike no comentário do cara. E depois ele começa a se achar no espelho, vendo ele como um gostosão, até passar no próximo dia que ele vai pra escola. Até ele encontrar seu amigo chamado Shin Yogo-su. Eu vou chamar ele de Shin. E esse amigo dele tem problemas de quinta série, na onde ele acredita que é um personagem de anime. Mas mesmo assim, ele gosta desse cara, porque eles conversam sobre Mahou. E ele tava falando sobre Mahou que ele estava lendo ontem. Só que o amigo dele fala que Mahou? Aquele que nós fica lendo. E ele vai mostrar o Mahou para ele, na onde quando ele vê, o Mahou não está lá. Que aliás, todos esses Mahou que vocês estão vendo agora, existe. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E sim, ele acaba estranhando porque não está encontrando esse Mahou. Até a professora falar que chegou uma nova aluna. E essa aluna é a personagem que o protagonista estava lendo até ontem à noite. Ele fica extremamente surpreso. Fica tão assustado que você acaba se levantando e todo mundo fica tipo, o que porra tá acontecendo aqui? E ela fica sem entender nada. E ele fala que ela é uma das heroínas da história do Mahou que ele está lendo. Porque tem outros ainda que vai entrar na história. E ele só fica encarando ela e ela fica sem entender. Tanto que ela fica perguntando ele, nós se conhecemos, mas enfim, ele só fica encarando ela quando ela tá conversando com as suas amigas. E ela acaba percebendo que ele só vive encarando ela. Tanto que ela acaba se aproximando dele e pergunta, nós se vimos antes? Kang, ele fala que não, nós nunca se vimos. Até aparecer uns amigos dela, ou os garotos populares da escola, chamar ela pra sair. E acaba levando pra outro lugar. Ele fica tipo, o que tá acontecendo, mano? Casa, aí manda ele comprar um ketchup. Ele acaba indo comprar. Quando ele tava voltando, acaba ela cair no capô de um carro, não, ela cai e morre. Ele fica lá vendo, quase vomitando, e é o cadáver dela lá chorando. E assim ele acaba gritando, só que acaba aparecendo esse ponto negativo aqui, e ele acaba voltando no tempo. Sim, ele volta no tempo, como na parte que ele acaba encontrando ela pela primeira vez. Ele fica sem entender, ele fica muito sério, sem entender nada. A professora fica com raiva, perguntando o que diabos está acontecendo com você. Mesmo assim, ele fica encarando ela a aula toda. E aliás, ele vai pra diretoria também, porque ele gritou dentro da sala de aula. E aí a professora manda ele pra diretoria depois. Mas enfim, ele só fica deitado ali pensando o que tá acontecendo. E ele pensa sobre a história que ele estava lendo até ontem à noite, que literalmente criou vida de um dia para outro. Que o protagonista enfrentava alguns vilões das garotas e era um tipo romance. E ele era muito feliz nessa obra. O Kang pede o conselho para o seu melhor amigo, o Shin. Só que o Shin dá um conselho tão bom que ele fica muito feliz, o Kang. Que o conselho é simples, é ele salvar a vida dela para conseguir sair desse loop infinito. Ele acaba gritando até na sala de aula. E a Io, que é o nome da protagonista que tem que salvar a vida, fica só estranhando o que porra tá acontecendo ali. E ele passa a seguir ela para onde ela vai. Só que ela é muito popular, sempre tá acompanhado com alguém. E ele fica só observando. E ele começa a pensar, como eu vou salvar uma pessoa que sempre tá acompanhado com alguém? E o loop infinito acaba acontecendo e ele acaba voltando. E ele acaba ficando estranho. Tipo, ele acaba gritando de novo. De vez ele ficar calado, já que ele voltou num tempo. E ele vai pro banheiro pensar o que aconteceu. Na hora ele acaba pensando que o loop infinito deve ter alguma meio de ser ativado. Na última vez que ele olhou ela tava indo embora com os caras. E assim o loop de infinito foi ativado. Ele começa a pensar que provavelmente tem a ver com ela. Se ele tiver se a Io perder interesse nele, ou ela foi embora, ou se ela morrer, ele volta ao tempo. Porque o objetivo dele é agradar ela. É ela sentir algum interesse nele, senão o tempo vai voltar. Ele acaba encontrando sua maior amiga de infância, na onde ele conversa com ela sobre um assunto do Mahou que ela tá fazendo. Se chama Pak, e ela é apaixonada por ele, já que são amigos de infância e é um clichê muito comum dessas obras de romance. Mas ele acaba correndo porque ele não tem muito tempo, entre aspas. E ela acaba só estranhando, dizendo ok. Mas ele acaba se encontrando com ela, na onde ela fala com ele, perguntando se os dois se conhecem. Ele acaba falando que não, mas parece uns carinha aí chamando ela pra sair. Mas ele acaba gritando o nome de uma amiga
dela de infância. Ele conhece ela e sabe tudo sobre ela. Ela acaba encarando o protagonista e tudo mais, mas ela acaba ficando bem séria, muito séria mesmo. Tanto que ela acaba se aproximando do protagonista, chegando no ouvido dele falando: se você falar alguma coisa sobre mim, eu te mato aqui. E acaba pegando pelas mãos e arrastando para outro lugar. A cabeça do protagonista pensa que os dois vão namorar e casar, ter filhos. Só que na verdade ela só tá ameaçando de matar ele mesmo ali. Ele acaba dizendo: não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E fala: quem é você? Você não é a minha heroína da obra lá do Mahal. Ela fala que, cara, você não sabe sobre mim não? Aí depois ele começa a pensar que ela é uma das garotas mais populares da escola, é bonzinha, salva. Mas porém ele acaba perdendo toda a expectativa que tinha sobre ela, porque ele acaba descobrindo na verdade que ela é uma garota bem arrogante. E ela fala: você não sabia não que eu era assim? Ele meio que fica dizendo: não sabia não. E acaba ficando deprimente que ela é uma garota arrogante, uma garota não bonzinha. Aí foi que ela se tocou, porque ele não sabia de nada, já que a personagem que ele conhece da obra não é assim. Então ela passa a se fingir de ser fofa como da obra. O protagonista fala que não adianta, porque ele sabe a verdade. E ela acaba, foda-se, e dá um murro na cara dele, falando que ela é assim e não uma garota fofa. E depois ela mostra a lista de coisas que ela quer fazer dentro dessa escola. E com isso, ela já fala que ele vai ter que ajudar, já que ele sabe todo o segredo dela e ela quer ficar observando ele. Ele só fica encarando tudo mais e acaba apontando: por que não entrando em vários cubres da escola? E sim, ela olha e até vai fazer isso. Ela começa a entrar em vários cubres da escola, onde vira jogadora. Ela faz vários tipos de esporte e ela é boa em todas, igual HQ não, o Mahal dela. Até ir pro clube do protagonista, que é um clube de games, não, onde ele só passa o dia todo jogando videogame com seus amigos. Ela acaba se apresentando pros amigos do protagonista, o Kang, e assim fica bastante amigo da Park e do Shin. Não deve ficar ali jogando de boa. E assim eles vão para casa juntos e até acompanhando um ao outro. Só que ela fala com uma cara bastante séria, falando que ela tem que agir igual uma garota perfeita na frente de todos, porque todo mundo espera isso dela, que ela seja a garota perfeita. O protagonista tenta consolar ela, dizendo que ela não tem que ser assim, ela pode ser ela. Ela fica olhando para ele e ele fala de um jeito bem legal que ela deveria mostrar sua verdadeira personalidade, que todo mundo ia começar a gostar dela do mesmo jeito. E ela até gosta da frase dele, porém ela dá um socão nele porque deixou ela tímida. Aí o protagonista começa a rancramar do socão, mas ele acaba ligando pra polícia, fazendo um trote ou algo do tipo, pra poder ver se vai conseguir prender o cara que matou ela em cima do prédio. Enquanto a Io, ela liga para a amiga dela, que o protagonista falou o nome ali no começo, só que ela fala que não conhece ele. Depois de outro dia na escola, o Valitão tenta intimidar o protagonista, não? O protagonista não acaba sendo intimidado por ele. Ele fala que ele tem que se afastar da Io, mas ele fala que não vai se afastar. E por fim, ele vê a Io no cubre dele comendo as batatinhas fritas dele, e ela ainda come com muito prazer. Ele reclama bastante, dizendo que é as batatinhas dele. Enfim, ela só debocha da cara dele. E aqui por cima fala que ele não tem amigos pra conversar. E ele fala: e você tem algum amigo? Ela fala que ela entrou em vários clubes aí pra testar, mas porém todos esses pessoal começam só a paquerar ela, dando em cima dela pro telefone, e ela não gosta disso. E depois ela começa a se achar gostosa. Depois disso os dois acabam saindo junto, como sempre. Mas ela começa a pensar que ou ele ou a outra garota lá tá mentindo, que diz que não conhece o Kang. Porém ela acha que é a amiga dela que está mentindo, porque ela acha que é namorado dela. E começa a imaginar que, como ele é feio, ela acha ele feio, ela deve não ter falado a verdade, pra disfarçar, falando que ele tem um jeitinho meio desleixado. E por fim, o protagonista acaba estranhando: o que você tá olhando? E por fim ela só ignora e passa direto. Depois disso ela fala que vai trabalhar, porque tem o trabalho de modelo dela. Pois ela dá língua pro protagonista, falando que ele é um vagabundo. E por fim, o empresário dela acaba adoecendo, acontecendo alguma coisa que ele não pode comparecer. Então ela chama o protagonista para comparecer no lugar. Só que tem uma figura misteriosa encarando os dois. Não, onde eles conversam dentro do carro, que o chefe dela é muito rabugento. E quando chega lá ele começa a já gritar. Mas o protagonista já tá ligado sobre ele, porque ele também faz parte da obra. Ele fala que já viu ele quando lia o Mahal e tudo mais, então sabe como é a personalidade dele. E até falou que ele não é uma pessoa ruim, só é chato mesmo. Então, sabendo como ele sabe como tratá-lo. Tanto que tudo que
ele faz é usar o cartão de uma gente da IO. E tudo que ele pede, ele faz na hora. Ele já sabe como se o que ele quisesse. Todo mundo fica admirando o protagonista porque ele consegue fazer um trabalho bem feito, sendo que ele já sabe de tudo da obra. Até mesmo com medo do diretor, ele sabe qual comer que ele gosta. Tanto que quando ele come, ele começa a adorar e fica até feliz, até contente com o protagonista. Uma coisa que poucas pessoas sabem disso. Até mesmo a IO ficou feliz e todo mundo aí sai ganhando. Depois disso, ele acaba repousando onde ela fala para o Kang. Como você sabe dessas coisas? Você já trabalhou com isso? Ela acha até que aquele cara ali não é o Kang. Claro que o Kang fica chateado dizendo, eu sou o Kang sim. Depois começa a beber o refrigerante dele, falando uma frase de efeito. Não, ela fica toda tímida e depois começa a zoar ele, chamando ele de otaku antissocial. Depois disso, ela fica bastante triste de novo, falando que ela tem que agir perfeitamente. Em resumo, ela não quer ser assim, mas ela é assim por causa dos outros. Mas ela fala logo que não é para ele usar frase de efeito, porque ela já tá cansada e isso é muito clichê, até para ela. Mas ele acaba utilizando a frase de efeito, chamando ela de incrível. Ele fala que admira ela, que ela é uma pessoa lutadora, mas que ela finge ser uma garota perfeita, ela consegue fazer isso bem feito. Isso faz a protagonista, a heroína, a IO, ficar toda caidinha por ele. Mas alguém acaba chamando o protagonista, ele vai lá ver igual o que é. E quando ele tá ali distraído, acaba recebendo uma facada de um cara misterioso, na onde mostra seu stalk da garota lá que matou ela lá no início. Ele acaba sangrando ali até morrer, na onde ele fala, como eu não adivinha que pareceria um cara. E depois começa a contar a história desse carinha aí, que esse carinha, na verdade, era um garoto que sofria bullying. Até a IO ajudar ele com o bullying, dizendo que não é pra ninguém praticar bullying com ele e tudo mais, porque não é legal. Ele acaba se apaixonando pela IO nesse momento, só que a IO é popular, anda com os caras que praticavam bullying com ele, mesmo ela ter ajudado ele. Isso deixou esse cara chocado, tão chocado, que ele passou a stalkear ela, persegui-la. Depois disso, o Kang acaba voltando naquele momento que usou aquela frase de efeito, dizendo que ela é incrível. Mas o Kang acabou parecido com o Subaru, fazendo a mesma coisa, gritando, berrando, todo mundo IO pede ajuda, porque o cara começou a gritar, tanto que o psicopata acaba fugindo, e ele começa a pensar, eu não quero levar outra facada. Então ele pega pela mão da IO e sai correndo dali naquele momento mesmo. E assim eles pegam o ônibus, na onde a IO pergunta, o que aconteceu com você? Você tá agindo estranho. Ele fala que tem um stalker ali, e ele sabe. Ela diz que percebeu que sim, tem um stalker que stalkeia ela, porém ela acaba ignorando isso. O Kang fala que é pra ligar pra polícia, porque não é pra deixar esse cara solto. Ela fala, faz o quê? Eu vou dizer pra polícia que tem um stalker me stalkeando sem ter provas? E ele começa a pensar sobre esse assunto, na onde a IO fica pensando, por que ele tá se portando tanto com isso? Ele fala que é muito perigoso esse cara tá solto. Ele diz que não viu como era a cara dele, mas viu que ele tava usando a fada da escola dele. Ela fala que não tá ligando muito para esse assunto não, e tudo mais. A única coisa que ela fala aqui mesmo é que ela tem que agir sempre perfeita. E depois pergunta ao protagonista que se ela deveria ser ela e não a garota perfeita. Só que o protagonista acaba fazendo uma puta borrada, mano. Ele fala que ela é muito bruta, que ela é violenta, parece uma golira de tão violenta. Isso acaba chocando a IO, porque ela queria agir como ela e não queria ser essa garota perfeita. Então ela acaba saindo no ônibus toda triste, chorando. O protagonista não entende, mas depois ele começa a se deitar na cama dele pensando o que aconteceu. E ele só reflita sobre esse assunto, pensando que ele errou com ela. Tanto que ele tenta falar com ela na escola, mas ela acaba agindo totalmente diferente do normal, como se ela quer ser perfeita com ele. E ela fala que vai se ver na escola ou depois da aula. Ele até pensa que isso pode até ser bug. Depois disso ele começa a investigar para ver se é contra o stalk, onde ele pega um caderninho para saber se acha o stalk, que são a presença dos alunos. A amiga dele de infância, que é apaixonada por ele secretamente, pergunta o que ele tá fazendo. Ele fala que tá só olhando ali os negócios. E assim ele acaba passando pela IO, onde ele não se fala os dois. Depois disso ele começa a pensar o que fazer para pegar o stalk da IO. Ele fala que na obra original, o protagonista original acabou detendo ele com a base da porrada, e assim meio que salvou a vida dela em cima do telhado. Ele pensa fazer a mesma coisa, mas não sabe como ainda direito. Ele vai conversar com a IO para tentar falar sobre o stalk, não onde chama ela, só que ela fala sério e acaba levando para um local para os dois conversar. Não, ele tenta conversar para falar, mas antes disso ele pergunta por que ela tá agindo assim com ele. Não é para ser assim, para ser mais como ela era antes. Aí ela pergunta, não foi você que era para fazer eu agir desse jeito? Eu só tô fazendo exatamente
exatamente o que você pediu. Ele falou que não era pra ser assim, era só uma brincadeirinha. Aí ela pergunta que ela não tá trabalhando pra ter sonhos nem nada do tipo. Isso tudo é para a profissão dela. Então, ela vai fazer isso. O protagonista diz que ela tem que ser ela, não pode ser assim. Mas o pior de tudo aqui é que ela chama o protagonista de Stalker quando tá olhando para ele sério. O protagonista fica chocado. E ela pergunta, quem é você? Ele tenta se explicar que tem um Stalker e ele é perigoso e não pode deixar ele por aí solto. Mas ela fala que nunca gostou dele, sempre detestou ele, só tava ao lado dele, pensando com medo dele falar alguma coisa sobre ela. E por isso que acompanhava ele. Isso acabou deixando o protagonista todo arrasado. Eu me lembrei até do Re:Zero, não sei porquê. E começa a chover com um clima bastante ruim entre eles dois. Na onde, enquanto isso, o Stalker está na casa dele com um monte de foto da Io. E até rindo, falando que vai acabar encontrando ela uma hora. Depois, no outro dia, na escola, quando tá todo mundo normal, esse Stalker acaba vendo a Io. Na onde ele tenta atacar ela, só que quando chegar próximo, era o protagonista, mano, e disfarçado da Io. E sim, o desgraçado do Stalker acaba ficando chocado. E ele acaba debochando, dizendo que não tava querendo a Io. E os dois acabam se encarando, ele falando que ele sempre mandou mensagem para ele na base do segredo. Na onde era todo o tempo, era o Ken com o fake da Io. E sim, ele acaba de se desesperar no Stalker. Aí ele puxa uma faca do nada e acaba que o Kang acaba gritando. E aparece lá o cara que é o gado da Io, que é aquele valitão lá que sabe lutar. E ele acaba chutando pra proteger a Io. Só que quando ele vira as costas, ele vê que é o Kang e acaba vomitando e ficando desapontado. Depois disso, ele pergunta sobre o carinha ali, o que tá acontecendo. Mas o carinha antes mesmo puxa a faca pra tentar esfaquear. Só que o cara acaba revidando e dando um chutão na faca. E ele por cima dando um golpe de jiu-jitsu. E ele pergunta também o que aconteceu, porque tá disfarçado assim. Ele fala que esse cara é um Stalker, é perigoso e quer pegar a Io. Mas o cara acaba correndo, fugindo, enquanto os dois acabam correndo atrás dele. Enquanto a Io, ela está no cubo ajudando a pintar uns quadros lá em cima do teto. Não, ela tá de boa ali pintando as coisinhas pra ajudar o cubo. Só que esse Stalker acaba aparecendo ali na hora e tenta pegar a Io. Não, a Io manda ele se afastar. Só que acaba caindo na grade e ela acaba caindo. Ela ia morrer de novo. Só que se ela morresse, o protagonista volta num tempo. Mas o protagonista acaba salvando a vida dela a tempo. E assim conseguindo salvar a vida dela. Enquanto o carinha acaba levando o socão do gado da Io. E assim os dois acabam sendo salvos. E sim, a Io vê ele se vestindo igual a ela e chama ele de pervertido. E não sabia que ele tinha certos fetiches. Depois de algumas horas, a maior amiga dele aparece no hospital. Na verdade, na enfermaria da escola. Onde ele tava ali mexendo no celular de boa. E ela pergunta, você lutou contra 30 caras que conseguiu derrotar todos os 30 caras na porrada? Porque começou a rolar um boato aí, espalhando. Depois disso ele vai conversar com a Io, os dois conversam ali de boa. Mas aqui aparenta que o clima voltou ao normal, que ela só começa a zoar ele. E ele fala que tá pedindo desculpa pelo que aconteceu na última vez no ônibus, que ele não sabia sobre ela. E ele fala que ela tem que agir como ela mesma, que ninguém vai odiar ela se ela for ela mesma. E ela começa a se sentir mais calma, como se ela gostou daquela frase e precisava daquela frase. Mas mesmo assim ela começa a rir da cara do protagonista, dizendo que ele é um palhaço. Depois disso, ela no intervalo, mexendo no celular, ela tá conversando com o protagonista, onde fala que quer que ele use uma frase bastante interessante para ela, né? Que foi essa frase aqui, mano, que é uma frase bastante engraçada e romântica. Bem, ela fica muito feliz com essa frase, ela gostou bastante que eles usam essa frase. Até aparecem dois carinha aí, querendo que ela ajude eles no clube. Mas ela fala que tá muito cansada e vai pra casa dormir. Realmente, ela fez muita coisa e realmente ela tem que dormir mesmo. Só que os caras acabam insistindo para ir para esse clube. Mas ela chama eles de bosta e xinga eles, dizendo que não escutou não, seus porra. Eu quero dormir. E acaba dando língua e tendo um final, mano. Eu gostei muito dessa obra. E assim acabou o arco dela. Sério, tem outros arcos que é com as outras personagens, que é as outras heroínas. E pra mim esse Mahal merece um 10. É muito, muito bom. Enfim, por hoje é só.